Olá, me chamo Gleice Moreno e estou aqui para apresentar os pontos principais do trabalho aprovado para a Conferência Internacional sobre Linguagem, Linguística e Tecnologia da Universidade de Vigo. A começar pelo tema que foi definido da seguinte forma: ALT, Análise de Legibilidade Textual em Língua Portuguesa para Pesquisas Científicas e Outros Fins. Bom, há décadas, vários estudiosos estão mergulhados nesse problema de legibilidade, a fim de tornar legível a comunicação escrita em jornais, em livros, em revistas, enfim, nas mais diversas publicações, para a partir do entendimento alcançar o consenso entre as partes. Então, a partir disso, né, nós tomamos conhecimento que um grupo de pesquisadores, eles tiveram interesse em avaliar a legibilidade de manuais de treinamento de uma das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. E aí observaram que, se alcançassem uma métrica, se desenvolvessem uma métrica de calcular o nível de legibilidade, poderiam facilitar o entendimento desses manuais e melhorar o resultado das operações. Assim, o que nos motivou a realizar esse trabalho foi a seguinte dúvida: como tornar os textos mais legíveis? Existe alguma fórmula para isso? Então, nesse contexto, né, o objetivo deste estudo foi desenvolver, a partir de uma pesquisa científica, um software que permitisse, além de ranquear o grau de legibilidade dos textos, ainda pudesse apontar possíveis desvios, tá? Então, como medir a legibilidade do texto? E aí, nós trouxemos aqui algumas pesquisas, né, que foram realizadas e chegaram à conclusão de que textos bem escritos têm frases curtas com palavras comuns, tá? Nesse meio, nós temos diversas fórmulas que calculam a legibilidade. Algumas delas nós destacamos aqui por terem sido usadas para a construção do software. Então, uma das mais antigas e mais famosas é a de Flash, tá? Conhecida como Flash Reading Easy ou Índice de Facilidade de Leitura de Flash, tá? Foi desenvolvida, foi criada em 1948 por Rudolf Flash, tá? E esse pesquisador, a partir de estudos, chegou a desenvolver, a criar uma fórmula que calcula, que mede a legibilidade numa escala de 0 a 100, calculando as palavras complexas e as sentenças longas a partir da quantidade de palavras, de sílabas e de sentenças, como apresentado aqui na fórmula, tá? No geral, tá, essas fórmulas, elas podem gerar resultados de 0 a 100, se enquadrando aqui no critério Reading Easy, de facilidade de leitura. Para esse caso, nós temos o índice Flash e o índice Cupease. E também podem gerar resultados de 0 a 20, fazendo parte da escala conhecida por nível de instrução ou grade level, tá? Para este último caso aqui, foi adaptado para o ensino público do Brasil, uma vez que essa ferramenta foi desenvolvida para medir a legibilidade em língua portuguesa, tá? Então, por que optamos pela legibilidade, né? Porque a legibilidade, ela corresponde à facilidade de leitura, abordando os principais elementos da linguagem, que são estrutura de sílabas, estrutura de palavras e estrutura de sentenças, que podem afetar a comunicação. Por isso, os índices de legibilidade tomam por base duas variáveis, né? Que são as palavras complexas e as sentenças longas, né? Aqui vocês podem observar que eu trouxe as fórmulas originais e as fórmulas que foram adaptadas para a língua portuguesa, tá? Então, o que nós podemos observar aqui é que o que muda de uma fórmula para outra é a forma como se medem as palavras complexas, as sentenças longas, e os seus coeficientes são diferenciados. Então, o que as pesquisas mostram é que quanto mais longas forem as sentenças e quanto mais palavras difíceis forem usadas, mais difícil é de se compreender o texto, tá? Bom, agora nós damos início à apresentação do software. Aqui entramos na página principal do software, que foi desenvolvido, né? Esperamos carregar
aqui o banco de palavras e, na sequência, inserimos o texto, tá? Logo depois, clicamos aqui na opção de analisar e aparece a análise do texto. O texto aqui ele pode ser inserido de forma digitada, copiado e colado, ou mesmo salvo em arquivo TXT e faz o upload aqui pela opção arquivo TXT, tá bem? Nesse campo aqui abaixo, que nós chamamos de contagem de palavras, caso o usuário tenha interesse, ele pode inserir aí palavras específicas ao tema que está sendo discutido para observar a frequência com que essas palavras são descritas, tá? São apresentadas. E isso aí pode ser útil para a análise de conteúdo quantitativo, uma vez que vai apresentar mais um índice para essa análise, tá? Então, para fazer o teste, né, nós inserimos aqui 5 palavras como teste para medir a frequência com que essas palavras aparecem no texto. Daí, clico em analisar e temos mais um índice além o de legibilidade para quantificar a análise de conteúdo, tá? O resultado aqui, ele mostra o nível de legibilidade que o texto alcançou. Esse texto que foi colocado como exemplo foi o resumo submetido aqui para esta conferência, que alcançou o nível 14, que representa a média aritmética desses 4 índices aqui, caracterizados pelo nível de instrução. Logo, 14 são 14 anos de instrução que o leitor precisa ter para compreender bem o texto. E aí, para o nosso caso aqui no Brasil, esse tempo aqui representa alunos que estão no nível superior, ou seja, estão cursando universidade. Ok? Aqui abaixo, nós apresentamos as métricas, tá? Que foram utilizadas para o desenvolvimento desse software, né? E o nosso software, ele retorna uma pontuação aqui para cada índice, né? Para que o usuário possa optar por um ou mais índices, tá? Em seguida, é apresentado o resumo descritivo, tá? Esse resumo descritivo considera os elementos que são calculados para se chegar às variáveis em comum das métricas, que são as palavras complexas e as sentenças longas. Logo depois, nós temos aqui a contagem de palavras, a frequência com que essas palavras aparecem no texto, mostrando se o autor tratou com propriedade ou não do tema que se destina ao texto, tá? No próximo slide aqui, nós apresentamos o texto em destaque para as palavras complexas, né, que tomaram por base o banco de palavras Linguateca, determinando que as que não estiverem dentre as 5.000 primeiras palavras são consideradas palavras complexas, tá? Em destaque também as sentenças longas, que são sublinhadas aqui, ó, com a linha amarela ou linha em vermelho, para mostrar que essas sentenças elas precisam ser reduzidas para melhorar a compreensão, tá? Então, essa parte aqui, ela se destina a mostrar as recomendações dadas a partir dos índices de legibilidade para melhorar o texto e ampliar a compreensão, tá? Abaixo aqui nós temos uma nuvem de palavras, e essa nuvem de palavras é considerada para destacar os assuntos que receberam uma maior atenção por parte do autor, ok? Então, mas quais foram os procedimentos adotados para nós conseguirmos adaptar as fórmulas originais a essas fórmulas, né, que são utilizadas para analisar a legibilidade da língua portuguesa? Bom, primeiro, nós selecionamos 100 textos dos mais diversos gêneros, logo em seguida fizemos a tradução para o inglês, já que se tratavam de textos de origem brasileira, para calcularmos os índices de legibilidade pelo software Readability Test Tool, que foi utilizado aqui para fazer o comparativo, né? Para que nós chegássemos à adaptação das fórmulas. Depois, a partir das versões originais dos textos em português, usamos o software que vinha sendo desenvolvido por nós, né? O ALT, Análise de Legibilidade Textual, para calcular as variáveis de interesse, que são a quantidade de letras, sílabas, palavras, sentenças, como exigido para cada índice, tá? Para definir as palavras complexas e as sentenças longas, que são as variáveis em comum dessas métricas. Por último, realizamos a regressão linear múltipla para adaptar os coeficientes de forma que as fórmulas adaptadas pudessem reproduzir o que as fórmulas originais trazem de resultado, né? Evidentemente, de forma aproximada, né?
Então, depois que nós chegamos a essa fase, a nossa preocupação era de assegurar a credibilidade dessa ferramenta. Então, o que, que nós fizemos, né, para dar credibilidade? Nós apresentamos o gráfico comparativo, tá, entre os resultados obtidos no índice de legibilidade.com, usando o software que nós desenvolvemos, e no Readability Test Tool, tá? E nós vimos que há sim correlação, tá? Uma vez que as linhas elas estão sobrepostas, tá? No geral, as fórmulas adaptadas apresentaram um alto grau de correlação com as fórmulas originais, tá? Uma outra forma de visualizar essa concordância também foi calculando a correlação de Pearson, tá? Então, fazendo o cálculo da correlação de Pearson para as métricas, 5 dessas métricas, uma vez que o GUPEASE foi a única fórmula que, mesmo após feitas as regressões, não apresentou diferença, tá? Ou seja, nós estamos utilizando o GUPEASE em sua forma original, tá? Isso quer dizer que, por se tratar de uma língua de origem latina, não precisou ser adaptada, tá bem? Então, aqui nós apresentamos que as demais fórmulas apresentaram um alto grau de correlação, né? As mais correlacionadas foram a de Flash Kincaid e a de Ari, e a menos correlacionada foi a de Gunning Fogg, que alcançou 91,3% de correlação, mas ainda assim uma alta correlação, né? Nessa terceira aqui, nessa terceira coluna, o que nós vemos são as médias, as diferenças médias entre os índices, por exemplo, para Flash Kincaid, aqui, o índice, a diferença média obtida é menor do que 1 ponto, com a margem de erro de 1,8, tá? Então, é isso, para dar maior credibilidade a essa ferramenta. Quanto às tecnologias que foram empregadas, quais foram? Nós utilizamos o HTML, o JavaScript e o CSS. Então, esse trio aí é a parte central do legibilidade.com e vocês podem observar que nós utilizamos uma linguagem de programação e 2 linguagens de marcação. Tá? Foi a partir desse trio que nós chegamos à versão para Android, né, com o Android Studio, né, e logo em seguida publicado na Play Store, né, a loja do Google, tá? E nós fizemos isso com que propósito? Para divulgar para os usuários dessa plataforma essa ferramenta que está disponível online e também offline, graças ao framework Electron.js, que nós fizemos uso, para adaptar o software para o sistema operacional macOS, Windows e Linux, tá bem? Então, esse foi o resultado de nossa pesquisa, a contribuição social do estudo. Concluo aqui minha apresentação e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada.